Item 7. Apoio. Trata de atividades e identificação de necessidades que deem suporte para a implementação e manutenção do sistema de gestão de qualidade. Em relação à identificação de recursos, é observada a necessidade de considerar as capacidades e restrições internas e avaliar a necessidade, para estes casos, de utilizar fornecedores externos. Isso pode incluir, inclusive, funções como, por exemplo, profissionais para determinadas atividades do processo do sistema de gestão de qualidade, como projetos, realização de serviços específicos, implementação de softwares, calibração de instrumentos, realização de auditorias internas, contratação de treinamentos, consultorias específicas, etc. Uma novidade importante é que foi dada uma abrangência para monitoramento e medição, que não se restringe apenas aos equipamentos necessários para assegurar a validade e a confiabilidade dos resultados, mas sim aos recursos, que podem incluir, por exemplo, ambiente, treinamento, método, etc. Infraestrutura. O termo infraestrutura se refere aos recursos necessários, direta ou indiretamente, para a organização possa alcançar a conformidade com os requisitos do produto. Entre tantos, podemos mencionar edifício, equipamentos, espaço de trabalho, portaria, serviço de segurança, estacionamento, banheiro, refeitório, equipamentos de processo, como por exemplo, torno, furadeira, fresadora, máquina de solda, prensa, etc. Instrumentos de medição como balança, paquímetro, esquadro, multímetro, osciloscópio, etc. Também podemos mencionar a recepção, serviços de limpeza, equipamentos de combate a incêndio, equipamentos de informática, como computadores, servidores, impressoras, etc. Equipamentos de comunicação, como telefone, fax, etc. Programas computacionais como Windows, AutoCAD, Dreamweaver, etc. Equipamentos para movimentação de carga, como empilhadeira, paleteira, ponte rolante, etc. Este item requer que a organização determine e forneça a infraestrutura necessária para que a organização possa atender à conformidade com os requisitos do produto. Porém, além de disponibilizar a infraestrutura adequada, a organização deve manter a mesma por intermédio de manutenção ou substituição, de forma que a infraestrutura se mantenha adequada ao uso. Ambiente para a operação do processo. Ambiente de trabalho é o conjunto de tudo que envolve o processo em questão, itens como fatores físicos, temperatura, umidade, pressão, ruído, poluição, odores, contaminantes, poeira, iluminação, movimentação de ar, radiação solar, etc. A organização deve determinar e gerenciar tais fatores de tal forma que o ambiente de trabalho seja propício para que a organização alcance a conformidade com os requisitos do produto. O termo gerenciar significa que a organização deve identificar os fatores ambientais que possam afetar a qualidade do produto e do processo da realização do produto, e a partir daí tomar ações para que tais condições permaneçam sob controle. Parte dos fatores ambientais não pode ser alterada, como por exemplo, a quantidade de sol em uma plantação de café, por exemplo, deve ser considerada e gerenciada de melhor maneira possível. Por outro lado, fatores como a temperatura em uma linha de montagem podem ser controlados com o uso de ventilação natural, ventiladores ou até mesmo condicionadores de ar. Rastreabilidade e medição. Este item exige que a organização determine quais equipamentos de monitoramento e medição são necessários para gerar evidências sobre a conformidade do produto. Ou seja, deve haver uma relação de todos os instrumentos usados na medição e monitoramento dos produtos, por exemplo, manômetros, paquímetros, balança, micrômetro, régua, trena, termômetro, voltímetro, amperímetro, pHmetro, etc. A organização deve, de alguma maneira, garantir que esses equipamentos estão fornecendo resultados confiáveis. Para isso, ela deve calibrar ou verificar os instrumentos em intervalos determinados,
Usar padrões de medição rastreáveis a padrões nacionais e internacionais. Guardar os registros dessas calibrações, são os certificados de calibração. Quando o equipamento estiver descalibrado, o mesmo deve ser ajustado e os produtos por ele medidos devem ser verificados. Os equipamentos devem possuir uma identificação única para determinar a sua situação de calibração. Os equipamentos devem estar protegidos contra ajustes que comprometem a sua calibração e devem estar protegidos contra danos durante o manuseio. Um detalhe muito importante que muitas vezes passa em branco é a respeito do equipamento que, ao ser calibrado, carece de ajuste. Imagine que um voltímetro tenha sido calibrado durante uma semana e ele foi utilizado em uma linha de produção. No momento de uma nova calibração, descobre-se que ele está medindo errado. É claro que ele deve ser ajustado para voltar a medir certo. Mas, e todos os produtos que passaram por ele durante aquela semana? Sem dúvida devem voltar para serem novamente testados, já que não sabemos em que momento ele passou a medir errado. Por isso, a necessidade de identificar os produtos que foram testados com os equipamentos utilizados. Agora, imagine um equipamento hospitalar usado para a detecção de uma doença. Imagine agora que, ao calibrá-lo, descobrimos que apresenta falso positivo. Você não acha justo que os pacientes diagnosticados fossem informados? Durante uma auditoria em uma indústria metalúrgica, verifiquei que os paquímetros e micrômetros são calibrados uma vez ao ano. Será que, se durante a calibração perceber que o equipamento está medindo errado, a empresa vai fazer o recall de todos os produtos que passaram por ele? Claro que não. Mesmo porque eles não possuem o controle de qual equipamento testou qual produto. Seria melhor fechar a empresa. Então, antes de definir um intervalo de calibração, pense na responsabilidade sobre seus produtos e serviços.